E ela chegou, e ela fugiu da Cheguei. chuva, e ela fugiu da chuva e chegou. Cheguei. Gente, mil perdões, meu Deus. Chuva aqui em Belém do Pará, quando chove é um engarrafamento, que o trânsito para. O Mas trânsito Lari. simplesmente para. E chove todo dia, né? Sério, aí chove bastante? Todo santo dia chove em Belém do Pará. É um negócio. E o Sério trânsito para. isso? Isso. Seríssimo. Tem até uma brincadeira que diz assim, eu te encontro depois da chuva. Te encontro depois da chuva da tarde. O povo fala isso mesmo. Gente. E assim, é uma chuva que vem e passa ou é uma chuva que às vezes perdura, fica, chove a noite toda e tal? Aqui em Belém não tem inverno e não, né, na verdade não tem primavera e outono, só tem período seco e período chuvoso. As chuvas do período seco são chuvas rápidas e aí depois chuva torrencial, mas são rápidas. E a chuva do período chuvoso são chuvas que fica a tarde inteira chovendo. A tarde inteira é uma chuva mais fina. Mas é um ano inteiro chovendo. O ano inteiro tem chuva e sol. Muita chuva e muito sol. Pois é, que delícia, mulher, que delícia. É uma delícia. Pois é, Lara. E aí, mulher linda, maravilhosa, o que você vai trazer pra gente hoje? Gente, hoje eu vou trazer. Eu acho que vale a pena até a gente recapitular quais a gente já trouxe, né? Porque a gente já está indo para a reta final, né? Sim. Já estamos indo para a reta final, tá? Hoje nós vamos falar de depois você me conta da viagem, né? Já tô vendo aí energias renovadas, né? Gente, ele me fala energia, ó, tem energia renovada, tem insolação, tem queimação e uma puta vontade de voltar pra lá, porque é maravilhoso aquilo lá. Ai, já pensou? Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Olha só. Gente, nós estamos no clima hoje para nós conversarmos sobre o arquétipo do bobo da corte. Bobo da corte. Tá bom? Certo. Quem é o bobo da Vamos falar corte? do arquétipo do bobo? Olha só, eu tenho certeza que existem bobos da corte na família de vocês. Eu tenho certeza. Por quê, gente? Porque existe muito bobo da corte no Brasil. Existe muito bobo da corte no Brasil. Quem é o bobo da corte, gente? Sabe aquela pessoa que faz sempre piada? Sempre faz piada? Sempre tá descontraindo o ambiente? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Isso, o Whindersson Nunes. Faz sempre piada, faz sempre quer descontrair o ambiente, tá sempre sorrindo, sabe? Humoristas em geral são bobo da corte, humoristas em geral. Agora, não somente humoristas, às vezes, o que acontece? O bobo da corte, vamos analisar para entender quem é esse arquétipo. O bobo da corte, ele está sempre perto do rei. Ele tem uma grande confiança do rei, né? Do governante. Então, por esse jeito dele ser mais amigável, sociável, né? Ele tá sempre assim fazendo piada. Ele é super sociável, assim como o amante. Olha só, gente, as diferenças. O amante, lembra? Ele é super magnético, né? As pessoas querem estar perto do amante. O bobo da corte também. Porque o bobo da corte, ele deixa o ambiente leve, sabe? Ele faz piada com tudo, ele faz piada com política, ele faz piada com futebol, ele tá sempre deixando o ambiente mais leve. Você gosta de estar próximo de um bobo da corte. E geralmente, gente, a gente tem pessoas na nossa família, pelo menos um bobo da corte. É aquele que vai chegar nos ambientes e vai deixar os ambientes mais leves. É aquele que na hora, sabe, Ângela, de uma discussão, sabe, discussão familiar, briga e tal, ele vai apaziguar. Ele vai soltar uma piada lá, vai todo mundo rir, deixar pra lá, né? E aí, que mais? Gente, o bobo da corte, ele não é bobinho, não. Apesar desse nome. Ele é muito inteligente, tá? Ele é muito inteligente. Ele está ali super próximo do rei. Inclusive, ele é a única figura no reino que pode fazer piada com o rei.
é a única figura no reino que é permitido a ele fazer piada com o rei. Então, ao mesmo tempo que ele está lá no alto escalão, né, do reinado, ele está no alto escalão da corte, porque ele é sempre chamado pelo rei para entreter e tudo mais, ele também está no meio do povo, ele também circula no meio do povo. Então, o bobo da corte, ele é uma pessoa altamente articulada. Ele é uma pessoa altamente articulada. Então, assim, o que é importante a gente saber do bobo da corte? Quando é que eu preciso ativar, que eu posso ativar? Né? Lembra que a gente tem que sempre pensar nos arquétipos, não assim, eu vou testar, mas sempre no sentido de qual resultado eu quero hoje para minha vida, né? Qual resultado eu quero hoje para minha vida? Então, por exemplo, de repente, você tá uma pessoa muito séria hoje, muito fechada. Você tá fechado, você tá sério, você precisa de leveza. Você precisa de leveza na sua vida? Você precisa de leveza? Isso é uma questão que a gente tem que fazer um autoconhecimento. A gente precisa de leveza, gente? Vocês que estão vendo. Sim. Vocês precisam de leveza? Vocês precisam... Ai, Larissa, eu tô assim, sabe? Passando até por uns problemas. Eu tô com uma energia baixa, eu tô com uma energia carregada. Eu tô o tempo todo preocupada. Eu tô o tempo todo assim, já para baixo. O bobo da corte, ele vai te ajudar muito, muito a trazer leveza. A trazer, sabe, essa descontração que a gente precisa, né? O mundo, ele tá tão problemático, ele tá tão desafiador, ele tá tão cheio de coisas, né, desafiadoras. Tá me ouvindo, Ângela? Sim, Cortou aqui, tô te parou ouvindo. pra vocês? Não, para nós não, perfeito. Então, o mundo, ele tá tão cheio de problemas, ele tá com uma vibração baixa, né, nesse cenário que a gente está vivendo. Se a gente não tomar consciência da gente manter a nossa energia, da gente elevar a nossa energia, a gente entra na Matrix e a nossa energia vai caindo. A gente vai entrando nessa energia de problemas, a gente vai entrando numa energia de medo, a gente vai entrando numa energia de aflição. Então, quando é que eu recomendo ativar o bobo da corte? Eu recomendo quando você precisa elevar a sua frequência. Você precisa, olha, eu preciso elevar minha frequência, eu preciso sair do medo, eu preciso ficar mais animado, eu preciso ficar mais tranquilo. Então você acessa o bobo da corte. Ele vai te ajudar a realmente elevar a tua frequência. Agora vamos falar assim em termos profissionais. Quando é que eu posso ativar o bobo da corte, tá? Se você estiver próximo do nível mais alto da hierarquia, né, que seria o rei, que seria a rainha, só me fala se você tá me ouvindo, porque congelou a sua imagem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Se você tá próximo da hierarquia, se você... agora eu sou um assessor do presidente, eu tô trabalhando com os diretores, eu tô próximo, assim, do alto escalão da hierarquia. Ele é interessante, o bobo da corte, porque o bobo da corte, ele vai te dar um entendimento, ele vai te dar, sabe, uma certa sabedoria de saber colocar as palavras, porque não é simplesmente, eu vou fazer piadas. Não é isso. É você deixar o ambiente mais leve, mais descontraído, sabe? Entendi. Então, quando você tá nesse alto escalão, próximo do alto escalão de uma hierarquia, de uma empresa, por exemplo, os chefes, né, eles são muito pressionados, né? São sempre, né, essas pessoas, diretores e CEOs, são sempre pessoas que estão, assim, geralmente com muita responsabilidade, né? Tem que bater meta, tem um trabalho muito pesado. Então, é por isso que os reis, eles são atraídos pelos bobos da corte. É por isso que o bobo da corte, ele tem espaço nesse nível mais alto da hierarquia. Seja para ser um assessor, seja para ser um assistente, mas ele vai sempre encontrar espaço nesse alto nível da hierarquia. Tem uma série que eu estou assistindo que se chama Designated Survive. É o sobrevivente designado. Eu acho que designado. sobrevivente designado.
E lá, as pessoas que estão orbitando, né, ao redor dele, que ele virou presidente, as pessoas que estão orbitando, tem um bobo da corte lá. Sempre vai ter. Os filmes, eles sempre trabalham com os arquétipos. Então, assim, quando a gente observar um filme, a gente já vai observando os arquétipos que estão ali sendo trabalhados. Se você vê um rei, se você vê uma rainha, você vai ver um bobo da corte lá. Você vai ver, não tem como. O bobo da corte, ele sempre vai estar lá. Agora, sim, vamos falar do lado luz e do lado sombra, tá? Sempre gosto de falar do lado luz e do lado sombra. Sim. Olha só, gente, quando é que a gente tá... Pode ser que o bobo da corte... Não sei se vocês lembram que você tem os arquétipos que já vieram na nossa configuração de nascença, né? Sim. Os nossos arquétipos essenciais. Exato. Nós temos os nossos arquétipos de herança, que são aqueles que nós herdamos dos nossos familiares. E tem os arquétipos de influência, que é esses que o meio nos influencia. Então, o bobo da corte, Ângela, ele tá no meu arquétipo de herança, principalmente nos homens da família. Eu falei pro lado das mulheres, tem muito o arquétipo do amante. Mas o bobo da corte vem muito pro lado dos homens da minha família. Os homens, eles são muito assim, muito extrovertidos, muito engraçados, brincalhões. E aí, o que acontece? Se você está bem com você mesmo, porque antes de você querer fazer uma piada, deixar um ambiente leve, você tem que fazer isso com você mesmo, né? Você tem que estar bem. Se você está no lado luz do arquétipo, você vai se sentir bem com você. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de você fazer piada com você mesmo. Acontece alguma coisa e você faz uma piada com você. Já aconteceu isso contigo? Sim, várias vezes. Várias vezes, porque isso aí é o bobo vindo, é aquela rajada de luz do bobo vindo para você não se aborrecer com aquilo, porque é tudo o olhar que a gente dá para a situação. É o olhar que a gente dá para a situação. Que aí a gente pode reagir de uma forma negativa ou reagir de uma forma positiva. Vocês podem ter certeza que se vocês passaram por uma situação que vocês poderiam, eu vou me envergonhar, eu vou ficar chateado, e vocês começam a rir da situação, vocês podem ter certeza que vocês estão sob a influência do bobo da corte. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, o bobo da corte. Agora, mas Larissa, e ele muda. Ele muda totalmente. Você me falando isso me remete a etapas, a coisas da minha vida. Porque como que quando ele vem, eu não sabia, claro, que eu estava ativando o bobo da corte, mas como que ele tem força, né? Como que ele quebra? Ele quebra. E você falando agora, eu me ele é remeteu. mais forte porque que você. Do que eu, se fala, mais forte do que eu. Isso, exato. Ele vem. Porque eu sou muito nervosa. Em certos aspectos, eu sou muito nervosa, certo? E vindo de viagem, a gente naquele atropelo, porque minha sobrinha veio comigo e tal, nós colocamos em cima do maleiro uma necessaire, onde ali tinha os nossos perfumes e tal, aquelas coiseiras todas. No balacobaco de descer do ônibus, descer do negócio com a minha sobrinha, com o sobrinho neto no colo, parecendo, sabe? Que a gente tava vindo assim de mala, com e arco flash tacado. O que eu fiz? Na correria, a bolsinha necessaire ficou em cima do maleiro. Eu fui perceber uns 10 minutos depois. Desci, fui no banheiro, eu olhei pros carrinhos e eu falei, tá faltando uma mala. E aí virou aquele tripé. O homem, você sabe como que é um homem, quando descobre que seus perfumes não tá com ele. Vocês são duas lerda. Vocês são lerda. E que não sei o quê. Aquilo eu fui engolindo. Aí eu fui até o ônibus, até o desembarque. A moça falou assim, olha, ele já virou. Só que eu não sabia que ali ele só desembarcava em Curitiba e ele dava a volta pro embarque. Nisso, o raciocínio mais lógico do homem, né? Claro, ele foi. Tava no último segundo do cara saindo já. Ele parou o ônibus. Entrou dentro do ônibus.
Pois é, Anderson, mas foi isso que aconteceu. Mas eu quero te mostrar onde é o bobo da corte. E ele veio com aquela mala, sabe? Com a mala na mão. Eu falei, gente, acho que parece que tem muito dinheiro. Na verdade, tem. Você sabe que perfumes bons, né? Tinha bastante dinheiro ali. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não fosse eu, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu só olhei pra minha sobrinha e falei assim, ó, não fala nada. Deixa ele falar. Ele tá na razão dele, realmente deixa ele falar. Aí eu olhei só pra ele, assim, né? Ele já achou que ou eu fosse chorar ou dar um bafão, né? Uhum. Eu falei, amor, além de eu ser purificada, iluminada, maravilhada pelo todo, eu sou sortuda. Muita sorte, porque olha só, eu ia me ferrar aqui, porque você ia falando de Curitiba até Birigui, eu me livrei. Aí ele olhou pra mim, cascou o bico de rir, ele falou, Ângela, eu não imaginei que você fosse se comportar desse jeito, porque ele tava descendo a lenha em mim e eu, de repente, fiz todo mundo rir, entendeu? Larissa, quebrou o Exatamente. clima. Quebrou o clima Quebrou na o clima. hora. É exato, é tão natural, né? Eu tenho certeza que foi natural. Você não ficou Super! pensando, eu vou raciocinar que eu vou falar alguma coisa para quebrar. Não, o bobo ele vem, gente, o bobo, ele vem assim com tudo, sabe? Ele é mais forte, ele vem, ele fala, você entra na energia dele. Ele te influencia. A gente tem que entender que os arquétipos, eles são mais fortes do que a gente. Eles são energias de elevadíssima frequência. Então, quando eles vêm. Porque o nosso trabalho é de facilitar o acesso aos arquétipos. Mas eles são mais fortes. Quando eles querem vir, eles vêm. Às vezes, Ângela, sabe o que é engraçado? Às vezes eu tô super governante, né? Eu tô super governante, né? E Foi séria. eu tô na minha arquitetura arquetípica, eu tô governante, eu tô amante. Aí acontece alguma coisa e o bobo vem. Aí ele vem com tudo, sabe? Aí eu já até converso, eu digo assim, o bobo é ralado, né? O bobo, ele quando ele É vem, bobo. ele vem que ele não conta conversa, né? Ele vem pronto. Ele simplesmente vem, aí você toma consciência que você não quer naquele momento estar, se for o caso, né? Você toma consciência. Se você não quiser ele naquele momento, aí você volta para sua arquitetura arquetípica. E detalhe, isso pode acontecer com outros também. Qualquer arquétipo pode vir se manifestar. Agora, acontece que se o arquétipo for da sua herança, depois que você dá uma refletida se tem bobo da corte na sua família, né? Se ele, de repente, é uma influência de herança. Porque se o arquétipo, gente, é um arquétipo de herança, aí é mais fácil ele se conectar. É mais fácil ele vir. Se for um arquétipo de essência, é mais fácil. De repente, eu sou criativa de essência. Então, acontece um problema com a pessoa que está do teu lado no caixa do supermercado ou com a pessoa que está do teu lado, sei lá, assim, passando na rua. A pessoa está ali com algum problema, é mais forte do que você. Você vai ter um impulso de ajudar a pessoa, de criar uma solução ali para a pessoa, porque o teu criativo é de essência, entende? Ou então, se tem algum arquétipo que é da sua influência, né, que está na sua programação, ou seja, você foi programado para vivenciar aquele arquétipo, pela programação das nossas crenças e tudo mais, nós estamos sendo muito influenciados, aqueles arquétipos também têm mais facilidade de se conectar. E é maravilhoso que você está vendo que você mudou o clima ali daquela situação, você já, em vez de você entrar numa frequência, né, que ele estava ali aborrecido com razão, né, com razão, claro. Mas em vez de você entrar, porque você poderia querer começar a discutir, você mudou a frequência ali. Você foi altamente sábia com a ajuda do arquétipo do bobo da corte, gente. Então é nesse sentido que a gente tem que sempre pensar. Eu quero o bobo da corte para minha vida? Por exemplo, se você quer tornar a sua vida mais leve, eu quero tornar minha vida mais leve, eu quero tornar minha vida mais... Eu quero, por exemplo, eu vivo num ambiente de uma energia
mais pesada. Sei lá, você trabalha com políticos, vamos pensar assim. Você trabalha com políticos que já tem aquela energia, né, de briga, né, de discussão. Ou então, seja onde você trabalha. Ou então, para pessoas que trabalham com terapias, sabe? Pessoas que trabalham com terapias, pessoas que trabalham com psicologia, ou seja, pessoas que têm esse trabalho mago, né? Esse trabalho de transmutar as energias das pessoas. Você sabe que você sente muito isso, né? A gente sente. Uhum. Vem pra gente. Vem Sim. pra gente. Se a gente não cuidar da nossa energia, fica muito complicado. Fica muito complicado se a gente não tiver essa consciência da gente transmutando energia. Então, o bobo da corte, ele é muito bom para você transmutar energia. Por exemplo, quem trabalha em hospital. Quem trabalha em hospital, que vê assim o tempo todo, aquela coisa de hospital, né? Gente entrando, gente saindo, famílias, aquela angústia. É muito bom você ativar o bobo da corte. Não necessariamente para fazer parte da sua arquitetura arquetípica, para fazer parte da sua estrutura, de como você vai se apresentar no seu mercado, na sua carreira. Mas para que você consiga se relacionar com ele e facilitar esse acesso ao bobo da corte sempre que você precisar. Você vai ficando tristinho, você vai ficando borocochô, acessa o bobo da corte. Ou então, você tá nesse ambiente mais carregado, mas acessa o bobo da corte. Não quer dizer que você vai ficar fazendo... eu só vou fazer piada. Não. É de você deixar o ambiente mais leve, assim como a Ângela fez, né? Ela simplesmente deixou o ambiente mais leve. Aí, gente, qual é a parte sombra do bobo da corte? Que a gente foi mais curtinho hoje, né? Mas o bobo da corte, como ele é uma figura que tem muito no Brasil, é mais fácil de vocês identificarem, né? Sim. É um país que tem muitos humoristas também. E nos filmes, vocês podem reparar, gente, filme que é de presidente, filme que é de CEO, filme que é de pessoas que têm governantes, que tem um arquétipo do governante, observem, sempre vai ter um sábio e sempre vai ter um bobo da corte. Sempre um sábio e sempre um bobo da corte. Olha só, gente. Eu queria, só antes da gente finalizar, nesses 5 minutinhos, eu queria falar do aspecto sombra do bobo da corte. Isso é muito importante, gente. Para você que tem o seu bobo da corte como herança, como essência ou como influência, tá? Gente, o bobo da corte, se você não estiver bem consigo, se você não estiver bem com você mesma, se você não estiver numa energia elevada, se você não cuidar primeiro da sua energia e já quiser passar, por exemplo, você chegou num ambiente que você quer elevar a energia do ambiente, você quer deixar um ambiente mais leve, aí você já vai, eu quero deixar o ambiente mais leve. Aí você vai já trazer piada, tudo mais, mas você vai consumir uma energia tão grande porque você está no aspecto sombra do arquétipo. O aspecto sombra do arquétipo do bobo da corte, você pode ficar muito deprimido, você pode ficar muito triste, com depressão mesmo, com angústia, com tristeza, sabe? Com alguma situação que você não... O que é a sombra? É quando você não põe luz naquele aspecto que você não quis colocar luz. Você não quis, você quis deixar na sombra. Então, você pode estar vivenciando o arquétipo do bobo, mas você está vivenciando o aspecto sombra. E aí, você tenta projetar essa luminosidade do bobo da corte, mas você não trabalhou isso em você. Então, você está passando por uma situação que você está deixando essa situação na sombra, você não está querendo dar... O que é isso, sombra, Larissa? Você não está dando luz para essa situação, você não está olhando essa situação, você não está tendo aquela coragem que a gente precisa para a gente olhar as nossas sombras. E aí, isso faz muito mal, viu, gente? Faz muito mal, Ângela. A gente tentar... eu vou para lá, eu vou sorrir, eu vou deixar as pessoas felizes, mas você não está bem. Você não está feliz, você não está sorrindo. Então, isso é altamente prejudicial. Isso vai consumindo a tua energia. Então, mesmo que você goste, você queira entrar
no arquétipo do bobo da corte, você precisa entrar no arquétipo para você se sentir bem. Se Mas, sintoniza com o Lari, arquétipo. me surgiu uma dúvida. Se Pergunta. você tem, vamos supor que você é você é um bobo da corte nato. Sim. Nato, que eu digo, né? Você acredita que ele, se ele não souber domar, vivenciar, ele pode entrar em crises de sombra? Se ele for, vamos supor, por quê? Eu te perguntei isso, porque eu falei para você do Whindersson. E o Whindersson, volta e meia, ele tem crises de depressão, crises de choro, crises mesmo. E isso é visível, né? Ele fala para todo mundo, ele conta para todo mundo. Isso. É porque, assim, o arquétipo, ele é muito forte, né? Então, quando você está ali, a sua essência, que é o caso do Whindersson, ele é essencialmente bobo da corte. Então, o arquétipo, ele é muito forte, ele quer se experienciar. O arquétipo, ele se experiencia através de nós. Então, ele quer se experienciar, ele é muito forte. Mas só que nós somos seres humanos, nós não somos os arquétipos, nós somos seres humanos que somos influenciados pelos arquétipos. Então, nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar para baixo, deprimidos. Ou seja, se a gente não der luz para isso, se nós ignorarmos essas sombras, a gente vai inevitavelmente sofrer. Nós precisamos dar luz às sombras para que a gente possa viver o lado luz do arquétipo e não o lado sombra. Então, não adianta você ser um bobo da corte, você está sob influência dele, você está vivenciando o bobo, mas você está com problemas que não tem nada a ver com o arquétipo, são problemas que você adquiriu por outras situações da sua vida. Mas se você não der luz a esses problemas, se você não olhar esses problemas, se você não buscar não o resultado do problema, mas a causa do problema, o que está me deixando triste, para baixo, deprimido. Se você não buscar olhar, dar luz a esse problema, você pode, mesmo vivenciando o arquétipo do bobo da corte, você vai vivenciar o aspecto sombra. Aí você vai ficar extremamente deprimido, sabe por quê? Porque nos holofotes você está tentando projetar algo que você não está vivenciando. Não está sentindo. Isso causa uma crise. Você não sente, você tenta projetar, porque, lógico, o arquétipo ele quer se experienciar, mas você não está coerente com aquilo. Aquilo que você está externalizando não está coerente com aquilo que você está sentindo. Então, é por isso, gente, que para a gente escolher os arquétipos, a gente precisa, primeiro, fazer um trabalho bem profundo de autoconhecimento, né, para a gente entender quais são os nossos arquétipos que mais influenciam de herança, né, e para a gente entender também quais são as energias que estão nos influenciando, porque além dos arquétipos, gente, atenção, além dos arquétipos existem várias outras energias que influenciam as nossas vidas, várias Com outras. certeza. E a gente precisa ter consciência de quais energias estão nos influenciando nesse momento. Porque se a gente entrar em determinado arquétipo, sob a influência de determinado arquétipo, se nós tivermos com certas energias nos influenciando, nos atacando, entendem? A gente vai tender a vivenciar o aspecto sombra do arquétipo e não o aspecto luz. Tá? Que show. Show de bola. Valeu, nossa, gente. Gostei. Valeu. Foi Curto, mas a gente conseguiu, assim, ver bastante sobre... né? Acho que por conta dos exemplos, né, Larissa? Isso. Por conta dos exemplos, a gente acaba se envolvendo bastante nos exemplos.